Fala galera do quarto ano e do quinto, tudo bem com vocês? Bom dia, ótima semana a todos. Começando aqui mais uma aula de matemática. Nesta aula nós estaremos estudando sobre números expressos na forma de fração. Vamos lá para a definição aqui primeiramente. O que é fração? Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Resumindo, o que é uma fração? É um todo, certo? Um inteiro que é repartido em quantidades iguais, ou seja, em números iguais ou em partes iguais. Vamos aqui agora para algumas definições a respeito das frações. Vamos aqui para leitura de frações, representação numérica e representação gráfica. Vejam aqui, ó, o que é um inteiro? Em frações a gente vai estar estudando bastante sobre um inteiro. O que é um inteiro? Aí tem a representação numérica. É o todo, ó, a representação gráfica, ó, ele tá todo pintadinho, certo? Tem nenhuma parte branco. Agora vamos para outra leitura de fração. Um meio. Olha como é a representação de um meio, ó. 1 sobre 2. Por que isso? Por que se dá isso? Pelo fato seguinte, ó, aqui temos um inteiro, ele foi repartido em duas partes. Então a gente diz 1 meio. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Se eu fizer um inteiro, ó, um inteiro, vou reparti-lo em duas partes, ó. Vou pintar uma e a outra vai ficar em branco. Então, qual é a fração representada aqui pela parte que foi pintada de vermelho? 1 meio, ou seja, uma parte de duas, ó. 1, 2, ó, uma parte de duas. No caso, se eu perguntasse qual é a parte que ficou branca? Uma de duas também. Vamos aqui, ó, 1/3. 1 sobre 3, ó, tá aqui o inteiro repartido em três partes. Uma foi pintada e duas estão em branco. Então, qual é a fração da parte pintada? 1/3. Se fosse representar a fração da parte que está em branco, ó, quantas partes estão em branco? Uma, duas. Então, seria 2/3, ó. Duas partes de 3. Agora, para 1/4, ó. 1/4, ó. Sendo representado aqui, 1 sobre 4, ó. O inteiro foi repartido em 4 partes e uma foi pintada, ó. Então, aqui é 1/4. Qual é a fração da parte pintada? 1/4. E da parte branca, ó, 1, 2, 3. Seria 3/4, ó. 3 partes de 4, certo? 1/5, ó. 1 sobre 5. São um inteiro repartido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E apenas um está pintado. Então, é 1/5. A fração da parte pintada é 1/5. Se fosse a parte branca, ó. 1, 2, 3, 4. Então, seria 4/5. Aqui nós temos a fração 1/10, ó, como ela é representada com números 1 sobre 10. Né? Aqui tem um inteiro dividido em 10 partes e uma só está pintada. Então a parte representada aqui, que está pintada de vermelho, é 1/10. Se fosse a parte branca, ó, seria o 9/10. Agora, galerinha, depois do número 10, do numeral 10, nós lemos as frações da seguinte forma: 1 11avos, 1 12avos, 13, 1 13, 14, 15, 16, 17, 18. A partir disso aí, tudo vai ter o nome avos na frente. Por exemplo, aqui, ó, 1 15avos, ó. 1 15avos, certo? Sempre vai ter que acrescentar, depois do 10, sempre vai acrescentar esse nome avos na frente, certo? Então, aqui, ó, 1 15avos, ó. Um inteiro repartido em 15 partes e uma só tá pintada. Então, é 1 15avos. A parte branca ficaria como? 14 15avos, certo? Aí agora eu vou explicar outra parte sobre as frações, ó. Isso aqui é como elas são, as partes que formam elas, certo? Então nós temos aqui a representação numérica, como faz a leitura, e a representação gráfica, ó. 2/5, aqui está escrito como se lê 2/5, a representação gráfica, um inteiro repartido em 5 partes, e duas foram pintadas de vermelho, ó. 1, 2, então são 2 de 5, então 2/5. Se fosse a parte branca, seria 1, 2, 3, 3/5, certo? E aqui as partes que formam a fração, ó. A parte de cima, essa parte aqui, ó, o 2, chama-se de numerador.
E essa parte de baixo, o número 5, certo? Chama-se de denominador. Então, o 2, que está em cima, é numerador. E o 5, que está embaixo, se chama-se denominador. Agora vocês irão fazer as atividades do livro de matemática. A turma do quarto ano vai estar estudando na página 182 e a turma do quinto ano vai estar estudando na página 142, certo? Então, quinto ano vai estar estudando na página 142 e o quarto na 182, certo? Boa aula, tudo de bom. Qualquer dúvida é só nos chamar que nós vamos tirar as dúvidas de vocês.